A paz, meus amigos. Quero compartilhar uma palavra do Senhor que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse momento sobre como receber a intervenção de Deus, a providência divina. Em muitos momentos de nossas vidas passamos por momentos difíceis, turbulentos, que precisamos da intervenção de Deus. Eu lembro de um caso na palavra do Senhor, de um homem, de um rei chamado Ezequias. Ele estava num momento muito crítico em seu reinado, porque um reino vizinho, o rei da Síria, Senaqueribe, tinha invadido o seu reino e tomado várias cidades, e já estava programando o seu exército para também tomar a capital, Jerusalém. E esse rei Senaqueribe enviou algumas pessoas para afrontar Ezequias, para que Ezequias entregasse a chave da cidade nas suas mãos. Mas deixa eu te dizer, naquele momento, o homem de Deus, ele teve as atitudes certas para buscar a intervenção de Deus. Porque Ezequias, o seu exército, não tinha como enfrentar o poder bélico do outro exército, porque naquele tempo o rei da Síria, o rei Senaqueribe, era uma das grandes potências, se não for a maior potência daquela região naquela época. E muitos reis e muitas nações tinham sucumbido ante o poder de Senaqueribe. Mas Ezequias, ele tinha algo a seu favor: Deus. Deus estava com Ezequias. E nós vemos que Ezequias fez algumas coisas que chamou a atenção para que Deus entrasse com providência em sua vida. Nós vemos que Ezequias, primeira coisa, ele confiava em Deus. Ezequias colocou a sua confiança no Senhor. Se nós queremos a intervenção de Deus em nossas vidas, em nossos problemas, nós precisamos confiar no Senhor nosso Deus. E para nós confiarmos no nosso Deus, nós precisamos olhar para o tamanho do nosso Deus. Muitas vezes nós perdemos a confiança, porque a semelhança de muitas pessoas na Bíblia, tiramos os olhos do Deus Altíssimo e colocamos no tamanho do nosso problema. Se Ezequias olhasse para o tamanho do exército do rei Senaqueribe, ele ia duvidar e ia ter medo, mas ele confiou no Senhor. Você lembra da história de Pedro, que quando o Senhor estava andando sobre as águas, Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro viu isso e perguntou se era o mestre que mandasse ele ir também andar. E Jesus disse: vem. Ele começou a andar, mas ele começou a olhar para as ondas e teve medo. Ele começou a olhar para a dificuldade. No momento que ele tirou os olhos de Jesus e voltou-se para a dificuldade, ele perdeu a graça. Para nós confiarmos em Jesus, para nós confiarmos em Deus, temos que tirar os nossos olhos do tamanho do problema e colocar os nossos olhos no tamanho do nosso Deus. Porque o nosso Deus é grande, nele há poder, nele há graça, nele há unção, há virtude para fazer o impossível. Quando eu olho para Ezequias, outra coisa que eu vejo na vida de Ezequias, deste rei, ele era um rei obediente. Você vê que na história de Ezequias e na história dos reis de Israel, Ezequias foi um dos melhores reis que houve em Judá. Ezequias fez grandes coisas. Ele quebrou os altares a outros deuses, destruiu a serpente de bronze, a Neustã. Ele fez que o povo de Israel voltasse para a adoração. Ele era obediente. Ele obedecia ao Senhor. Nós sabemos que existem vários níveis de obediência. E tem pessoas que obedecem porque eles têm algum interesse. Algumas pessoas obedecem por causa do medo, por medo de alguma pessoa fazer alguma coisa contra ela. E tem pessoas que estão no maior nível da obediência, que obedece por amor. E eu creio que Ezequias estava neste nível, ele obedecia a Deus por amor. Então, estava chamando a atenção de Deus para entrar com providência em sua vida. Quando eu vejo essa história, também a Bíblia fala que quando o enviado de Senaqueribe foi para
afrontar o rei Ezequias e a nação, esse homem começou a proferir palavras que colocavam o ego dos judeus para baixo, mas o rei Ezequias continuou confiante. E quando Ezequias ouviu aquele homem falar, ele rasgou as suas vestes. Naquele tempo, quando um homem rasgava as suas vestes, era um sinal de humilhação. Ele estava se humilhando diante do Deus Altíssimo. Homens comuns era natural rasgar as suas vestes, mas um rei era difícil. O rei vestido de majestade, um rei vestido de glória, ele rasgou as suas vestes, se humilhou diante do Senhor. Se nós queremos a intervenção de Deus, precisamos nos humilhar. De uma das humilhações que é interessante, a gente precisamos chorar diante do Senhor, clamar diante do Senhor, buscar a face do Senhor. E por fim, Ezequias, ele orou ao Deus Altíssimo. Ele orou e ele buscou. Se nós queremos a intervenção de Deus, precisamos orar, orar e orar. E você vê que naqueles dias, Deus enviou um anjo e feriu o exército do rei Senaqueribe, e durante um dia, mais de 185 mil soldados foram mortos pelo anjo. E também o próprio Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos. E eles tiveram que sair da terra de Israel. E Deus entrou com providência. Se nós tivermos essas atitudes, se nós vivermos como o rei Ezequias, com toda certeza, atrairemos as bênçãos do Senhor, a intervenção de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.